Iniciamos o programa de hoje agradecendo pelo carinho da sua audiência. 18 de abril, portanto daqui a 3 dias, o Livro dos Espíritos, a obra fundamental da doutrina espírita, estará completando 166 anos de lançamento. Para vocês não terem que fazer contas, informamos que foi no ano de 1857. Por isso, 18 de abril também foi instituído como o Dia Nacional do Espiritismo, através de um decreto federal. Mas 18 de abril também é o Dia Nacional do Livro Infantil. E 23 de abril é o dia comemorado, o Dia Mundial do Livro. Todo livro de qualidade é importante e nós recomendamos mais leitura e menos celular e televisão. Só não desliguem a televisão agora, por favor. Brincadeirinhas à parte, às vezes necessárias para descontrair, mas nós deixamos aqui o nosso convite para que vocês lerem mais, né? Obviamente, de preferência, os livros espíritas. Nós já falamos aqui, amigos, em outras oportunidades sobre, mas vale sempre repetir, sobre a importância da leitura, né? O que a gente ganha com isso? É o melhor investimento que nós podemos fazer do nosso tempo com leitura. Claro que há outras atividades também. Podemos aprender muito sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre as leis divinas, sobre a nossa origem e o nosso destino. Tanto assim que, no nosso Presença Literária de hoje, logo mais, eu apresentarei o livro Alquimia da Mente, do celebrado escritor espírita Hermínio Correia de Miranda, autor de alguns clássicos espíritas, como o Diálogo com as Sombras, Nossos Filhos são Espíritos, A Memória e o Tempo, Diversidade de Carismas, etc. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, nós vamos tratar dos temas religião, religiosidade e religiosismo, para sabermos qual deles tem mais a ver com a doutrina espírita e quais são os conceitos a respeito desses temas, ligados entre si, mas como tudo que é ligado, com profundas diferenças entre eles. Vamos começar com religião ou religiosidade. Qual você prefere? Vamos começar com a religião? Então tá, qual a palavra? Então, a religião tem o significado de religar, né? Ela vem uma palavra aportuguesada, né, do latim, que é a mais aceita, que ela então é a forma de religar com algo superior, Deus. E a religião ela é formada por normas, por regras, para que ela possa ser organizada de tal forma para que as pessoas possam então praticar. Então, a religião é um grupo organizado de normas que entra ali a parte de cultura, parte cultural, a parte moral. Tem livros, tem regras rígidas em algumas religiões, outras não, e que busca, então, fazer com que as pessoas desse grupo, todas elas, fazem a mesma prática. Já vi problema aí se a gente pensar em doutrina espírita, né? O conceito de religiosidade, né, contrapondo, seria mais uma elevação da alma, uma busca da ideia de Deus, um contato com o superior, uma mente que tem até certo ponto na fé, mas não somente na crença e na fé, uma busca de contato com o superior. O que a doutrina espírita busca especialmente? Se for religião, religião no sentido da aspiração ao superior, da busca do religare com a ideia do divino. No sentido da religiosidade, o cultivo dos ideais superiores, daqueles ideais que unem o homem à ideia de Deus, que buscam a explicação para as causas da vida, na ideia de uma inteligência superior que nos colocou na existência, que nos fez
que nos criou, mas que nos deu também uma destinação e uma finalidade e meios de chegar a ela. Então, a religiosidade dentro da doutrina espírita seria não apenas uma busca pela fé, pela crença na ideia de religar, de buscar a Deus, mas uma criação, um crescimento da alma no sentido de atingir a sua destinação superior, a sua finalidade como espírito imortal, do qual a vida na Terra é apenas um intervalo breve, uma etapa importante e necessária para que a alma adquira suas qualidades superiores e atinja a sua finalidade maior. A religião como instituição, como um conjunto de crenças, como um conjunto de ritos, deveria estar afastada da doutrina espírita. Infelizmente, não é o que a gente nota. Nós verificamos que atualmente nós temos reuniões em que a espiritualização é buscada, em que a religiosidade é cultivada, mas que tem, por exemplo, obrigatoriamente prece no início, prece no final, o que é muito positivo no sentido da essência da busca, da conexão com o Criador. Mas eu já vi acontecer em reuniões espíritas as pessoas estarem num ambiente saudável, de troca, de estudo, tem aquele ambiente de fraternidade, de ligação com a ideia de Deus, se despedem e vão embora, daí alguém lembra, esquecemos da prece. Volta todo mundo para fazer uma prece. Isso nos lembra, rito. Então, nós estamos num limiar em relação à nossa responsabilidade na doutrina espírita entre evitar que crie uma religião no sentido ruim, de obediência a rito, de pessoas que são intérpretes da fé, que vão dizer o que é certo, o que é errado em termos de doutrina espírita, dos nossos conselhos doutrinários, no seu aspecto pior, que é ditar aquela que é a interpretação correta da doutrina, ao mesmo tempo que temos a responsabilidade de zelar pela pureza doutrinária, estimulando o estudo e discussão. O que você pensa disso? Porque a religiosidade, ela está dentro de cada um de nós, É a nossa busca, a nossa ligação com Deus. E não precisa ter rito. Aliás, a doutrina espírita não tem rituais, porque é uma coisa do coração. Então, a religiosidade é como nós vamos praticar essa religião, essa filosofia que nos norteia. A religião, ela é organizada, ela tem ritos, ela tem lá suas regras, mas dentro da nossa doutrina espírita, ela dispensa tudo isso na questão de ritos. Ela é organizada, ela está fundamentada na prática da ciência, da filosofia e da religião, mas sem esse atavismo que tanto prejudica o progresso moral que não liberta a alma, Não liberta. Aprisiona no medo, no rito, no cumprimento de rituais. A gente vê, às vezes, a casa espírita fantástica, com programas de estudos profundos que visam libertar a criatura humana do medo e do rito, e depois vemos as filas de pessoas que vão para a palestra, para o passe, e que, sem tomar água fluida, não sentem que cumpriram a sua obrigação do dia, e ficam até na fila do passe, mesmo sem estarem doentes. Todos que assistem a palestra se sentem obrigados a receber o passe, sem terem doença nenhuma, o que não se justifica se estamos fugindo do rito. Mas sabe... Até a posição, assim, como se fosse a fila de comunhão. Isso me impressiona, assim, mas sabe que é que a nossa doutrina ela é nova. Então, nós ainda temos resquícios das outros segmentos religiosos. Então, nós ainda estamos engatinhando, mas a doutrina ela é libertadora. Ela nos convida todos os dias para a nossa reforma. Para nós é que estragamos. Nós é o homem que estraga, não é? O que nós temos de religiosismo ainda que nos falta completar, Segundo alguns conceitos, seria aquela religiosidade ou a religião levada a seu extremo, quase que como naquela divisão de religiosidade intrínseca e extrínseca, Intrínseca seria a religiosidade pura que nos eleva a Deus, e extrínseca seria aquela em que você
se detendo na parte pior do conceito da religião, só se sente completo se obedece a ritos. Se obtém uma espécie de sanção daquele seu guru ou seu líder espiritual ou do seu sacerdote, e só está de acordo, né, com a paz de consciência se você cumpriu determinados requisitos. Seria uma espécie de aspecto inferior daquilo que a religião traz de tão bom. Em outro conceito de religiosismo, porém, nós temos o conceito do humanismo cristão, que busca ligar a ideia de Deus, a ideia dos direitos naturais do homem, à espécie de direitos humanos como parte intrínseca da vida social e da criatura humana. O que é importante em todos esses conceitos, não é? Buscarmos, com o conhecimento espírita, não nos atermos a fórmulas, evitarmos tenazmente criarmos ritos em nossos templos, para que passemos às futuras gerações a ideia de uma doutrina espírita com religiosidade sadia, com busca de nos unirmos a Deus, com uma religião positiva da criatura, criando em si mesmo um templo de culto a Deus e fugindo ferozmente de todos os aspectos que nos levem a criarmos sectarismo, rito ou determinadas possibilidades de que outras criaturas interpretem para nós o que é correto, o que não é, o que é doutrina espírita, o que não é. O que deve ser obtido em conjunto pelo estudo, análise, porque a doutrina espírita procura ser uma crença racional. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, internautas, telespectadores. Hoje no quadro Fonte Allan Kardec, o tema é Pobre de Espírito, virtude ou desvalia? Quantas vezes nos perguntam e falam dessa questão, de como muitas pessoas se sentem incomodadas quando tratam do pobre de espírito. Quando são chamadas pobre de espírito, seria uma qualidade, seria uma virtude ou aquilo é uma ofensa? Muito mais do que se incomodar, se importar se é uma qualidade ou virtude, é compreender o que foi dito por Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, se está nas bem-aventuranças, podemos entender, compreender, principalmente através das instruções que recebemos pelos espíritos superiores, dessa qualidade. E o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito, aquele que se coloca em humildade, sabendo das suas imperfeições e que para se aproximar, para que possa seguir nos caminhos do Mestre, tem que se despojar. Menos orgulho, menos vaidade, todos os vícios. É nós abrirmos mão daquilo que ainda está em nós. Pobre no sentido de falta de. Então, falta de orgulho, a falta de vaidade. Esses vícios que nós carregamos e que nos distanciam do reino de Deus, do reino dos céus que está em nós. Para que nós possamos, a cada instante, a cada momento, a cada dia, evoluirmos, nos transformarmos, é necessário que
nos transformemos nesses critérios. Então, se nós ainda carregamos conosco muito do orgulho, da vaidade, da ostentação e tantas outras características que nos afastam do caminho proposto e vivenciado pelo nosso mestre e guia Jesus. Ele nos mostra esse caminho. Então, nós necessitamos trazer em nós o amor, a alegria, a bondade, a caridade, a solidariedade. Mas se nós ainda somos extremamente orgulhosos, vaidosos, egoístas, como nos aproximarmos do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Para isso é necessário justamente abrirmos mãos dos nossos sentimentos, do querer somente para nós, e a humildade nesse sentido. Sim, eu reconheço que ainda tenho esses vícios, mas estou me disponibilizando. A minha vontade é seguir pelos caminhos de Jesus. Para isso, com essa intenção de ser pobre em espírito, ou seja, aquele que está cada dia mais próximo de ser mais fraterno, mais alegre, mais caridoso, mais amigo. Então, é sermos ricos de todas essas virtudes e pobres no sentido dos nossos vícios. Pobre de espírito, no entanto, é uma qualidade, é uma virtude, que embora ainda não estejamos todos pobres em espíritos aqui na Terra, mas estamos buscando esse caminho, esse sentido para a nossa existência. Caminhar nos passos de Jesus para sermos felizes no reino íntimo, que é o reino de Deus. Uma boa semana, uma excelente semana a todos. Muita paz e luz. Olá, amigos! No quadro de hoje, Cristo e nós no terceiro milênio, nós vamos falar de uma frase de Jesus que está em Lucas, no capítulo 4, versículo 23. E Jesus disse assim: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum. Então, o tema de hoje desse quadro é cura-te a ti mesmo. É bem sugestivo, não é mesmo? O que a gente pode tirar de lição? A gente sabe que Jesus, em toda a sua trajetória, ele utilizou desses modelos pedagógicos para que pudéssemos aprender, mesmo depois de tanto tempo. E essa frase, ela tem grande significado. Bem, um pouco mais à frente em Lucas, também tem uma parte em que há a exortação. O que adianta você olhar o cisco no olho do seu irmão se você não olha a trave que está no seu olho? Tem mais ou menos o mesmo significado. Nós precisamos fazer o nosso trabalho espiritual de aprendizagem moral por nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro e é isso também que sugere a psicologia moderna. A psicoterapia, inclusive, ajuda o paciente a olhar para essas dificuldades, a olhar para aquilo que está doendo. Então, nós temos as ferramentas e as estratégias para fazermos isso que Jesus ensinou lá atrás. Bem, cura-te a ti mesmo. Busca resolver as suas questões. Busca olhar, aprender, melhorar, desenvolver-se. Veja, se você está com um problema de saúde, nós temos aqui duas grandes possibilidades.
Podemos adoecer fisicamente e podemos adoecer espiritualmente. Uma coisa está interligada à outra. Porém, se a gente está com uma doença física, não é necessário buscar ajuda médica, não é necessário irmos consultar, fazer os exames, descobrir o que é, enfim, que está causando aquela dor, aquele sofrimento, aquela enfermidade? Pois é, quando nós vamos buscar ajuda espiritual, o que a gente precisa fazer para buscarmos ajuda espiritual? Para chegarmos a essa cura de nós mesmos? Será que é suficiente apenas ir na casa espírita e tomar o passe? Será que é suficiente apenas ir na casa espírita e ser aquela pessoa assídua que vai assistir todas as palestras? E hoje em dia, então, temos a possibilidade das palestras online, não é mesmo? Mas será que é necessário e vai ajudar estarmos atentos às palestras, irmos à casa espírita esperando que a cura venha do outro para nós mesmos, sem que nós façamos o nosso próprio trabalho, sem que nós olhemos para dentro e descubramos quais são as nossas falhas morais, onde nós precisamos aprimorar, em que momento precisamos perdoar-nos e perdoar o outro, por exemplo? Em que momento podemos buscar ajuda para as nossas dores espirituais, mas também podemos praticar aquelas lições que o Cristo nos ensinou? Será que nós não precisamos olhar mais atentamente para esse detalhe? E estamos fazendo isso? Ou apenas estamos indo lá e esperando passivamente que as coisas mudem, sem que nós mesmos não façamos o nosso próprio trabalho? Lembrem, o trabalho de aprimoramento, ele é único, ele é individual e ele é intransferível. Então, se o nosso corpo adoece, nós buscamos ajuda médica. Se o nosso espírito adoece, nós precisamos resolver e sanar essas dificuldades morais. Nos livrarmos lentamente, é um trabalho progressivo, mas nos livrarmos dessas falhas, do egoísmo, do orgulho, da ambição exagerada, da vaidade, para que nós consigamos, então, colocar em prática as palavras do nosso Mestre amado: cura-te a ti mesmo. Em outras palavras, desenvolva-se, aprenda, evolua, e nós estamos aqui para isso. Muita paz, meus amigos. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Hermínio de Miranda, embora já desencarnado há quase 10 anos, continua sendo um dos autores mais respeitados, celebrados do movimento espírita. Isso tudo por conta das várias obras importantíssimas que ele escreveu, dentre elas Diálogo com as Sombras, A Diversidade dos Carismas, Condomínio Espiritual, etc. Sendo que nossos filhos são espíritas, já ultrapassou de há muito a tiragem ou a vendagem, a comercialização de 300 mil exemplares. Mas hoje eu quero apresentar para vocês este outro aqui, que é Alquimia da Mente. Um título que pode soar um pouco estranho em se tratando de uma obra espírita. Para satisfazer logo a curiosidade dos nossos telespectadores, eu digo que o autor embrenhou-se nos estudos, no exame dos estudos, entre outros, evidentemente, dos antigos alquímicos e dos gnósticos, bebendo de uma fonte até inesperada. Ninguém menos do que o médico suíço Carl Gustav Jung, primeiro ele foi discípulo, depois dissidente de Freud, o pai da psicanálise. Aliás, Jung teve
muitos contatos com os fenômenos psíquicos, através dos sonhos, através da vidência ou clarividência, através da psicografia e até mesmo de fenômenos de efeitos físicos. Confesso que cresceu em mim muito a admiração pelo Jung, porque eu conhecia de passagem a sua atuação, mais na área da psicanálise, e em vendo o que o Hermínio de Miranda fala sobre vários livros deles, mas principalmente um, que eu não tenho o nome agora aqui, a gente fica impressionado com a capacidade intelectual do Jung. O Hermínio de Miranda fala que um livro específico, ele usou 597 referências bibliográficas, sendo que muitas delas eram de vários volumes do mesmo título. 384 escritos em latim, em grego, etc. Então vejam que foi um trabalho hercúleo só esse mas ele escreveu muitas obras, né? Mas nós queremos falar de alquimia da mente. E o título decorre do fato de que o autor aqui, né, voltando para o Hermínio de Miranda, ele acaba por concluir que a alquimia, considerada a predecessora da química moderna, ela tem duas vertentes. Uma é mais trivial, né, que é como praticamente todo mundo conhece. Aquela situação de tentativa de transmutação da matéria. Mais especificamente, transforma qualquer matéria em ouro. Mas a mais importante, fala o Hermínio de Miranda, que é uma vertente psíquica, pela transformação da essência espiritual do ser humano. Para chegar a isso, o Hermínio estuda longamente os dois hemisférios cerebrais humanos, né? E assim ele posiciona à direita o inconsciente, o espírito, a individualidade, a síntese, a intuição e a linguagem simbólica, e no hemisfério esquerdo ele coloca o consciente, a personalidade, a alma, a análise, a razão, a lógica e a linguagem verbal. Então o livro mostra que a reencarnação, apesar de essencial para a evolução do espírito humano, né, ela cria uma certa dificuldade de entendimento deste intercâmbio dos conteúdos mais pertinentes ao cérebro, que são nos quais atua o hemisfério direito do cérebro e os do hemisfério esquerdo. São conteúdos diferentes. Há uma filtragem, há interatividade. Porém, o hemisfério direito acessa conteúdos da memória imortal do espírito, enquanto que o hemisfério esquerdo trabalha mais com o dia a dia da alma encarnada, né? É a contraparte mais sutil de um lado e a parte mais mergulhada na matéria densa do outro. Para resumir, ao recomendar a sua leitura, eu diria que é um livro fundamental ao nosso autoconhecimento, mas não aquele autoconhecimento de você procurar se entender quais são as suas qualidades, as suas virtudes, as suas deficiências, as suas carências, as questões de temperamento ou de traços de caráter, mas de uma visão de conjunto, né, envolvendo justamente essas duas faces do ser. Elas se comunicam, mas elas encontram muitas barreiras que impedem que haja essa comunicação de uma maneira mais dinâmica, mais completa e facilmente perceptível para a própria pessoa. Então, a pessoa tem que se estudar mais profundamente para tentar conseguir perceber o que vem de um, o que vem de outro e como um pode ajudar o outro, né? Para fechar, A Alquimia da Mente foi publicada pela editora La Chatre em 1994, tem pouco mais de 300 páginas e cerca de 90 referências bibliográficas da melhor qualidade. Uma boa leitura.